Hora do grande debate aqui no Expresso CNN. Eu lembro que o quadro é um grande sucesso na CNN americana e um modelo novo aqui no Brasil. O nosso objetivo é apresentar temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tudo para que você construa a sua opinião, a sua forma de pensar. O assunto do grande debate de hoje, claro, é a principal notícia do dia. A guerra de versões entre o agora ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e o presidente Jair Bolsonaro. Antes de deixar o cargo, Sérgio Moro fez um pronunciamento com uma série de graves acusações contra o presidente Jair Bolsonaro. Entre elas, a intenção de ter acesso a relatórios de inteligência da Polícia Federal e a interferência política no comando da corporação. O presidente fez um pronunciamento no fim da tarde. Segundo ele, as acusações são infundadas e acusou Sérgio Moro de chantagem. Esse é o tema do grande debate de hoje. Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Carol. Bem, hoje quem começa o grande debate é você, Augusto. Vamos lá. Boa noite a todas e todos. Hoje é um dia triste. É um dia triste porque o número de mortos e o número de infectados por essa pandemia não para de crescer no país. É um dia triste porque o índice de isolamento e de respeito à quarentena na cidade de São Paulo, mais uma vez, diminuiu. E é um dia triste porque no meio dessa crise de saúde pública sem precedentes, a gente tem também que lidar com uma crise política sem precedentes. Com certeza, a maior crise política do ainda jovem governo do presidente Jair Bolsonaro. Eu já publicamente, por diversas vezes, critiquei ações e omissões do senhor Sérgio Moro, tanto enquanto juiz de direito, quanto conduzindo também o cargo de ministro da Justiça. Mantenho essas críticas, mas também não posso deixar de elogiar e de aplaudir o corajoso discurso de demissão que o ex-ministro Sérgio Moro fez hoje. O que me pareceu desse discurso? Me pareceu o discurso de um homem que chegou ao seu limite. Limite esse que também parece ter sido atingido por uma série de apoiadores do presidente, apoiadores dentro e fora do parlamento. A minha pergunta, e a pergunta que eu queria deixar para os espectadores, é a seguinte: esse limite não pareceu alto demais? Porque onde é que estava essa indignação do ex-ministro Sérgio Moro e também dos apoiadores do presidente quando diversas denúncias envolvendo pessoas extremamente próximas, inclusive familiares do presidente, começaram a surgir? Onde estava essa indignação quando havia a proximidade clara de pessoas ligadas ao presidente com milícias? Onde estava essa indignação quando começou a ser investigado o Queiroz? Falando nisso, cadê o Queiroz? Onde estava essa indignação quando o presidente da República começou a fazer aliança e oferecer cargos para pessoas, inclusive, investigadas e denunciadas pela Lava Jato? Operação que agora o ex-ministro da Justiça, indignado, conduziu. Uma fala me chamou muita atenção no pronunciamento do ex-ministro Sérgio Moro. É a seguinte, disse ele: as conversas com o presidente, isso ele me disse expressamente, que não há só troca no diretor-geral, haveria também a intenção de trocar superintendentes. Novamente o superintendente do Rio de Janeiro. Por que essa frase é tão importante? Porque eu não sei se todo mundo vai se recordar, em agosto de 2019, ou seja, já faz um certo tempo, houve uma troca na superintendência do Rio de Janeiro. Trocaram o experiente e respeitado delegado Ricardo Saad por outro delegado, sob a justificativa de que a superintendência do Rio não produzia muito. Lembrando, o Rio de Janeiro é palco de diversas investigações importantes que envolvem, sim, pessoas próximas ao presidente. Inclusive a investigação, mais uma vez, da vereadora Marielle, que foi tratada hoje de forma tão desrespeitosa no pronunciamento do presidente. Todos esses fatos que eu citei aqui vêm sendo reiteradamente denunciados pela imprensa. Imprensa essa que se tornou alvo das maiores críticas e ataques tanto do governo federal quanto de todos os seus apoiadores. Ataques, inclusive, que nós já vimos aqui, neste programa. Onde estavam todas essas pessoas o tempo todo? O que me parece agora, apesar de elogiável o discurso do ex-ministro Sérgio Moro, me parece que Moro e os apoiadores do presidente estão agora abandonando um navio que claramente está afundando, mas sempre souberam
o tipo de candidato que elegeram e sempre apoiaram. E vocês sabem quem são os primeiros a abandonar um navio afundando, né? Caio, sua vez. Bom, nessa fala inicial eu vou me abster de comentar a troca de acusações ou mesmo insinuações, tanto entre o Moro e o Bolsonaro como do meu debatedor, para dar preferência à análise dos fatos. Bom, é prerrogativa da Presidência da República nomear o diretor-geral da Polícia Federal. Portanto, o presidente não cometeu nesse ato qualquer ilegalidade, mas ele não manteve a sua palavra. O presidente ele rompeu seu compromisso com o eleitor brasileiro, sim, ao violar a autonomia assegurada ao ministro. A carta branca se tornou carta fora do baralho. Eu reitero aqui as palavras do próprio presidente. É integralmente dele, Sérgio Moro, o ministério. Sequer existe influência minha em qualquer cargo. Palavras dele. Mesmo assim, contrariando suas próprias palavras, Bolsonaro argumentou no seu pronunciamento que nunca abriu mão do seu poder de veto, ou seja, seu direito de barrar uma nomeação. Mas percebam que vetar um nome é muito diferente de indicar um nome. E essa era a real intenção do presidente. Em sua defesa, Bolsonaro também apelou para conceitos como a sua autoridade presidencial. Isso pouco importa. A Constituição, ela estabelece a verdadeira hierarquia. Todo o poder emana do povo. Políticos são apenas mandatários, passageiros. Por isso eu insisto, quebrar promessas com o eleitorado pode não ser uma falta legal, mas é uma falta moral. E falando nisso, eu peço licença aqui para estender um pouco a abrangência do meu comentário. Afinal, nós teremos aí meia hora para debater, né, a demissão do antigo juiz da Lava Jato. Eu enxergo, ou melhor, eu enxergava na administração federal um governo sustentado por dois pilares: moralidade, valores e liberalismo, né, economia. A saída de um ministro que é ícone mundial no combate à corrupção provoca rachaduras visíveis no pilar da moralidade, né? Só que eu queria compartilhar minha preocupação com o outro pilar, que é o liberalismo econômico. Paulo Guedes é o ministro responsável por gerar mais de 640 mil empregos com carteira assinada, fazer o investimento privado subir 2,2%, aumentar o consumo da família brasileira em 1,8%, arrumar estatais, congelar contratações no funcionalismo e reduzir a participação do setor público no PIB. Mas essa visão econômica, visão essa que estava funcionando, entrou num estado de suspensão. O Congresso tirou o orçamento do governo federal, depois impôs uma bomba fiscal à União e agora setores do próprio governo querem adotar a solução populista de aumentar gastos públicos em obras e projetos. É algo similar ao PAC da Dilma e é inclusive financiado com dinheiro imaginário. O tal programa Pro Brasil foi lançado sem a presença do ministro da Economia e a mídia chapa branca já começou a elencar os supostos erros do Paulo Guedes à frente do seu ministério. Eu ouso dizer que o ministro Guedes hoje está muito desconfortável. É difícil de avaliar porque ele foi o único no palanque do presidente que optou por usar máscara. Mas quem tiver curiosidade, assista ao final do pronunciamento e vejam que Paulo Guedes se limitou a 2 palmas. Ao que tudo indica, o presidente deve ter revogado a carta branca do posto Ipiranga e deve estar exercendo aí o seu poder de veto também no Ministério da Economia. E a questão que eu coloco para o espectador é muito simples. Que construção fica de pé sem os seus pilares? Augusto? Vamos lá. Me preocupa também e compartilho da preocupação do Caio, principalmente em relação ao ministro Paulo Guedes. A necessária manutenção de uma mínima estabilidade da economia é essencial para o país, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Então, realmente, me chamou bastante atenção o constrangimento não só do ministro Paulo Guedes, como o constrangimento de vários outros ministros no discurso que o presidente fez. O discurso, na minha opinião, na verdade, ele se limitava àquelas 3 páginas que o presidente leu. O resto foi tudo improviso. E se eu fosse, por exemplo, o advogado criminalista do presidente, eu diria: presidente, o senhor tinha uma acusação grave pesando contra o senhor, feita por um ex-ministro da Justiça e um ex-juiz federal. Com o seu pronunciamento, as acusações se tornam muito mais graves. O senhor praticamente confessou a prática de crimes durante o seu discurso. Então aqui a gente vai muito além de uma simples quebra de promessa de autonomia ou de carta branca para a gerência da Polícia Federal pelo ministro. Nós temos notícia, isso são fatos, e eu sempre, quando eu vou aqui, de alguma forma, mencionar a possibilidade de alguém praticar um crime, lembre que quem está falando aqui é uma pessoa que tem no seu núcleo
essencial da vida a defesa de pessoas acusadas de crime. Então a presunção de inocência deve valer para todos, deve valer inclusive para as pessoas que a gente não concorda, mais até para as pessoas que a gente não concorda. Então a presunção de inocência existe para o presidente da República, claro que existe, mas o fato é que a manifestação dele hoje e os termos da manifestação dele aproximam muito a conduta dele à prática de crime, especificamente num ponto que me chamou bastante atenção quando ele confirma acusações do ministro Sérgio Moro de que no caso específico que ele menciona Mossoró, não sei se vocês se recordam, não sei se todo mundo lembra desse caso, havia aí o Rony Lessa, que é uma pessoa investigada em relação à morte da vereadora Marielle, e havia aí uma possibilidade de um dos filhos do presidente ter algum tipo de relação com alguém. O presidente assume em seu discurso hoje que mandou a PF lá, colheu o depoimento e depois mandaram o depoimento para ele. Isso é uma interferência indevida do presidente, confessada por ele. Depois o presidente faz uma acusação bastante grave à Polícia Federal de que não quis investigar os mandantes da tentativa de homicídio que ele sofreu. Parece esquecer o presidente que não apenas um, mas 2 inquéritos foram instaurados pela Polícia Federal para investigar justamente isso. E os 2 inquéritos chegaram a uma conclusão de arquivamento, que não há indícios nenhum que consigam linkar possíveis financiadores ou possíveis mandantes desse crime. É justo o presidente querer isso? É justo o presidente querer isso. Mas afirmar que praticamente teve que pedir um favor e deixar, de certa forma, mostrada o seu inconformismo apenas e tão somente porque o resultado daquela investigação não é aquele que ele queria, mostra, sim, como funciona a cabeça do presidente da República quando se trata de uma investigação que envolve o resultado da investigação tem que ser aquele resultado que ele quer. E eu volto a dizer, esses fatos foram sendo demonstrados pela imprensa, sim, que é um dos maiores pilares, se não um dos mais importantes da nossa democracia, foram sendo desnudados pela imprensa dia após dia. Só não viu quem não quer. Ou quem faz uma opção por uma cegueira e uma surdez seletiva. Eu enxergo aquilo que eu quero ver, eu escuto aquilo que eu quero ver. Agora não dá mais. Caio, quer fazer algum comentário ou podemos já começar com a guerra de versões? Eu queria só fazer um breve complemento aí à minha fala inicial, porque, ao contrário do que está sendo tuitado por apoiadores do governo, que dizem que a, abre aspas, né, extrema imprensa é que está fomentando aí uma intriga palaciana entre o ministro Guedes e o núcleo do governo federal, isso não condiz com a verdade. Na verdade, os ataques, né, ao Paulo Guedes, aí de forma subreptícia, de forma velada, começaram um pouquinho antes, né, de toda essa celeuma envolvendo a demissão do ministro Sérgio Moro. Portanto, isso antecede, né, esses últimos movimentos. E as coisas das quais o Paulo Guedes está sendo acusado envolvem expressões e frases como não apresentar soluções para as camadas mais pobres, esqueceu a área social, né, ignorando completamente que o melhor programa social ainda é a geração de emprego, né? Então, uma seara na qual o Ministério da Economia foi muito bem sucedido. Acusam ele de, abre aspas, liberalismo extremo, de falta de sensibilidade com os mais vulneráveis. Enfim, são argumentos aí de natureza extremamente populista, né, antecedendo o endividamento, né, do Estado brasileiro para obras e projetos geralmente faraônicos. E o resultado disso a gente já sabe, né? A gente já sabe porque a gente viveu isso no governo Dilma. Onde isso levou? Imagina num contexto de pandemia, né, de déficit fiscal, aí quase na casa de R$500 bilhão, onde isso pode nos levar. Então, eu fiz questão de usar esses primeiros momentos do debate para chamar a atenção do espectador para esse segundo movimento. Porque realmente o governo ele perde os alicerces, né, da moralidade e do liberalismo econômico, essa nova opção por dar mais liberdade de contratação para as pessoas, né, de dar mais protagonismo para o verdadeiro gerador de riqueza, né, dos países que são os indivíduos, as empresas. Então isso é gravíssimo, né? Essa é a minha grande preocupação, uma vez que, querendo ou não, o ministro Moro na composição do governo federal já é leite derramado. Augusto, mais alguma observação? Não, aguardo os novos pontos. Então vamos lá. Sobre a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, Moro disse que ficou sabendo da saída dele pelo Diário Oficial da União e que não assinou o documento e que achou ofensivo. Algo, inclusive, que ele reforçou depois no Twitter. Sobre isso, Jair Bolsonaro disse que é dele a prerrogativa de exoneração do diretor-geral da Polícia Federal.
e que foi feita após conversas com Sérgio Moro e com Maurício Valeixo. Lembrando que a exoneração foi republicada no fim da tarde, sem a assinatura de Sérgio Moro. Augusto. Isso eu acho uma das questões, eu não vou dizer, são todas tão graves, eu não acho uma das mais graves, mas essa é bastante grave porque é uma divergência clara de versões e essa divergência de versões ela foi se alongando ao longo do dia. Que eu acho importante trazer aqui para o espectador? O fato do pedido de exoneração ter sido publicado e o ministro Sérgio Moro ter informado que ele só ficou sabendo de madrugada, muitas pessoas levantaram, pode haver aí um crime de falsidade ideológica porque o ministro não assinou, porque consta lá uma assinatura. Eu acho que isso é menos importante porque a assinatura digital é um procedimento relativamente burocrático. É óbvio que o ministro da Justiça teria que ter sido avisado. Isso é um fato, obviamente, concreto. Mas essa assinatura ou não do ministro Moro me chama menos atenção do que um dado, este sim, bastante importante, o a pedido. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro, antes de saber o teor da manifestação do discurso do ex-ministro Sérgio Moro, publicou numa rede social a foto desse pedido de exoneração e ele grifou em amarelo o a pedido, já querendo dizer, olha, não fui eu que exonerei, ele que pediu para ser exonerado. E essa tônica, esse discurso diversas vezes voltou na disputa de versões de quem teria partido, então, essa iniciativa do afastamento de diretor-geral da Polícia Federal. Este é um fato que precisa ficar elucidado e muito provavelmente será elucidado com aquilo que eu acho de mais importante do ponto de vista de futuro, porque aqui o escândalo está posto. A partir de agora, o que teremos? E aqui eu tenho que fazer menção, agora uma menção bastante elogiosa com relação à rapidez da Procuradoria-Geral da República, do Procurador-Geral Augusto Aras, no pedido de instauração de inquérito feito. Pedido de instauração de inquérito feito poucas horas após as denúncias apresentadas por Sérgio Moro. Pedido de instauração de inquérito que consta com uma série de crimes, alguns que até eu acho, sinceramente, um pouco exagerados, mas a investigação vai começar e ela tem que ser rápida, isenta, transparente, porque é o que o Estado Democrático de Direito pede, é o que todos os cidadãos pedem, é o que a justiça quer e é o mínimo que a gente pode conseguir para começar a tentar endereçar esse assunto de uma forma mais normal do que essa. Porque se essa insegurança se tornar diária neste governo, eu temo pelo pior. E uma pergunta que fica no ar aqui também. Quem será o próximo ministro da Justiça? Imagine que a pessoa que aceitar esse cargo, ontem eu estava falando do abacaxi que o ministro da Saúde teve que aceitar, aceitando o cargo de ministro da Saúde no meio de uma pandemia. O próximo ministro da Justiça não é nem um abacaxi, é uma bomba atômica. Porque, queira ou não, indiretamente, diante das provas bastante substanciais de que tentava, sim, o presidente uma influência nas investigações da Polícia Federal, esse próximo ministro, de alguma forma, vai estar atrelado a essa possibilidade, sim, de ficar manchado por uma possível influência em investigações tão importantes. Então, o cenário é muito ruim. Seja qual for o desenrolar dessa história, infelizmente, a situação e a crise política, principalmente no meio de uma pandemia como essa, vai nos custar muitíssimo, muitíssimo caro. E aí fica também um complemento de informação. Celso de Mello será o relator desse pedido de inquérito da PGR junto ao Supremo Tribunal Federal. Caio, agora suas considerações. A celeridade da Procuradoria-Geral da República, de fato, tem que ser elogiada, né? Até porque a gente está diante de versões tão contraditórias entre si, né? Diametralmente opostas de um lado e de outro, que isso gera uma necessidade premente de esclarecimento da verdade. E até coisas que podem parecer menores, né, doutor, que podem parecer meras tecnicalidades, como é o caso de uma expressão no Diário Oficial da União, na verdade, eles vão nos auxiliar a descobrir, para além da legalidade, que já foi amplamente comentada aqui pelo meu debatedor, a questão moral. Quem está mentindo, quem está faltando com a verdade? Né? Qual das versões é correta? A reedição desse edital, de certa forma, já sugere qual dos lados deu pelo menos uma versão melhor do que de fato aconteceu, né?
Então, eu acho muito importante pontuar isso. E eu queria, na verdade, aproveitar o espaço, doutor, para fazer um questionamento justamente sobre os tipos penais que aconteceram. Porque eu vi, é uma lista enorme. Também cumpre salientar que no pedido da PGR, ao final, ele abre a possibilidade no inquérito, né, de crimes contra a presidência da República. Né? Esse é um ponto interessante. É um ponto interessante, então eu queria, só aproveitando que estamos com um especialista, que você falasse dos tipos penais, porque, bom, eu não sou especializado em direito penal, muito menos em direito administrativo, eu acho muito interessante falar quais são os tipos, como que a conduta pode se encaixar, claro. E também desse detalhe que passou um pouco desapercebido no final do pedido da Procuradoria-Geral da República. Eu acho assim, mais uma vez, um advogado de defesa ficar aqui dizendo que crimes uma pessoa comentou é sempre uma coisa delicada. Então, assim, crimes em tese que o presidente pode ter praticado e a presunção de inocência está do lado dele, independentemente de ser ele o presidente que eu não gostaria que fosse ou qualquer outra pessoa. Então, vamos deixar isso bem claro. Mas há, sim, a possibilidade, em tese, dos crimes de falsidade ideológica, isso me parece bastante evidente na questão da nomeação, advocacia administrativa, violação do sigilo funcional. Há uma possibilidade, esse é um tipo penal bastante aberto e que é uma confusão ainda por ser um crime relativamente novo, obstrução de justiça. Sim? E esse ponto final da instauração de inquérito da Procuradoria-Geral da República, que é bastante interessante, realmente eu vi pouca gente tratando desse assunto, o que o procurador Augusto Aras fez? O procurador Augusto Aras deixou claro que o presidente Bolsonaro pode ter cometido alguns crimes, mas o ministro Moro, ao fazer essas acusações, ao fazer essas afirmações no seu pronunciamento, pode, caso o presidente seja inocente, ter incorrido no crime de denunciação caluniosa, que é um crime bastante grave. Então é um inquérito para investigar os fatos, não necessariamente, especificamente e somente o presidente da República. Tanto que a primeira diligência que o procurador Augusto Aras pediu foi o depoimento do próprio ex-ministro Sérgio Moro, pedindo inclusive que ele apresente provas, documentos que comprovem isso. E isso abre, gente, uma possibilidade, vou fazer uma explicação bastante rápida. A informação, a imprensa divulgou, vários jornalistas divulgaram hoje, que haveria trocas de mensagens pelo telefone entre o presidente e o ex-ministro Sérgio Moro. Há uma discussão da possibilidade ou não de se usar isso como prova, uma discussão bastante eterna em processos criminais, mas o fato do ministro Moro ser investigado indiretamente, vamos dizer assim, nesse pedido de instauração de inquérito, deixa ele numa posição muitíssimo mais confortável de, em sua defesa, de, para comprovar que as suas alegações são verdadeiras, apresentar sem qualquer óbice legal todas as conversas que ele tenha conversado, que ele tenha trocado, inclusive mensagens, áudios, o que quer que seja, com o presidente da República. Então esse é um dado bastante importante e prático e que a gente vai ter que acompanhar, espero eu, mais uma vez, logo e rápido. Gostaria que já na próxima semana esse depoimento acontecesse, porque a gente precisa tentar virar a página. A verdade é essa. Nós temos uma pandemia para enfrentar, nós temos uma economia indo cada vez pior, infelizmente. A gente precisa virar essa página com definições para o país começar a andar de novo. Doutor, eu fiz questão de alugar aí a tua expertise na área, porque eu acho importante repisar isso para o espectador, porque esse inquérito é uma via de mão dupla. Né? Opa! Olha só, estou sendo solicitado aqui. Esse inquérito, perdão, é uma via de mão dupla. Então, ele dá aso à investigação de ambas as partes. Então, da mesma forma como colocou o doutor Augusto, a presunção de inocência vale para os dois lados. Então, não importa para qual lado que você incline, que você esteja inclinado a achar que está com a verdade, ambos vão passar aí pelo devido processo legal, né? E vão ser devidamente, os fatos vão ser apurados e eles vão ser investigados, aí respeitados todos os seus direitos penais, inclusive de ampla defesa e esse tipo de coisa. E só para frisar mais uma vez, esse crime de denunciação caluniosa, né, o tipo penal dele é mais simples de explicar, você atribui o crime a outra pessoa, mas é necessário você saber que a outra pessoa é inocente, o que eu imagino seria exatamente o caso, porque trata-se de uma conversa, de conversas privadas, né, entre duas partes. Vamos então para outro ponto do embate entre Sérgio Moro e Jair Bolsonaro, que foi a indicação para o Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro disse que Sérgio Moro concordou com a troca de Valeixo desde que fosse indicado em novembro para o Supremo Tribunal Federal. Moro rebateu no Twitter: a permanência do diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, nunca foi utilizada como moeda de troca para minha nomeação
para o Supremo Tribunal Federal. Aliás, se fosse esse o meu objetivo, teria concordado ontem com a substituição do diretor-geral da PF. Augusto, por favor. Esse tema, ele sempre apareceu desde o primeiro momento em que o nome de Sérgio Moro surgiu para ocupar o cargo de ministro da Justiça. Foi um juiz federal por 22 anos, é uma pessoa que, na verdade, entende muito mais de justiça do que efetivamente de segurança pública. Então, em tese, pela capacidade profissional dele, ele deveria ser uma pessoa mais ligada ao Poder Judiciário do que ao cargo administrativo de ministro da Justiça. Então, não sei, e aqui não estou dentro da cabeça do Moro para saber, se dentro da cabeça dele o cargo de ministro do Supremo era realmente aquilo que ele almejava. O que eu acho extremamente ruim, mais uma vez, deixa o caldo dessa confusão toda ainda mais grave, é essa troca, inclusive através de redes sociais. Falei, não falei, se eu tivesse falado, não teria feito isso. Eu acho que não é o momento de qualquer das duas autoridades, seja o presidente ou seja o ex-ministro, de ficar nessa troca de farpas e apresentar ou não apresentar documentos ou provas, porque já há um inquérito policial instaurado. E o juiz Sérgio Moro deve saber, e com certeza sabe, que o momento correto e o local correto para se discutir se falou ou não a verdade, se tem provas ou não tem provas, é dentro da investigação do inquérito policial que já foi instaurado. Então, esse tema sempre foi tema, não dá para saber quem está falando a verdade. Não temos como afirmar se a versão do presidente é a verdadeira ou a versão do Sérgio Moro é a verdadeira, mas o fato é que nós tentaremos chegar a uma versão verdadeira com a investigação e não com trocas de tweets ou com correspondências ou coisas parecidas. Caio, por favor. Nesse caso, a gente vai ter uma divergência, doutor, porque eu acho legítimo, especialmente considerando o direito de liberdade de expressão, né, e também o estresse, né, para ambas as partes, numa situação como essa, em que uma parte acusa a outra de estar mentindo, né? O que significa que necessariamente uma das partes está mentindo, eu não vejo problema nenhum em você usar as ferramentas, especialmente ferramentas de mídia social, para prestar esclarecimentos à opinião pública, né? Vamos lembrar que ambos os cargos, enfim, ambas as personalidades, elas dependem da sua reputação para terem credibilidade. O ministro Moro agora, né, com os desafios do setor privado, né, que lhe aguarda certamente de braços abertos, e o presidente Bolsonaro, né, para manutenção da sua reputação, para permanência, né, no cargo de presidente da República ou permanência com maior apoio popular, né? Então é fundamental, eu acho que eles têm plena liberdade, eles estão aí no livre exercício das suas faculdades. Agora, a lógica do tweet do ex-ministro Moro sobre esse ponto específico, eu acho que ela é muito convincente, né? Porque, de fato, se fosse moeda de troca, ele teria aceitado. E você vê que no pronunciamento do presidente Bolsonaro, ele procura a todo momento caracterizar o Moro como um homem vaidoso e, aqui estou lendo aspas praticamente, comprometido com o seu ego e consigo próprio, né? E aí ele tenta colocar essa pecha de chantagista no ex-ministro, mas como eu disse, de novo, há indícios, pela lógica até muito bem sintetizada no tweet do ex-ministro, que a coisa não aconteceu dessa forma. Augusto, alguma colocação sobre a fala do Caio? Não. Bem, então vamos responder a pergunta do grande debate de hoje. Como fica o governo Bolsonaro depois da saída de Sérgio Moro? Começa então agora com você, Caio. Nossa, pergunta dificílima, hein, Carol? Como fica o governo Bolsonaro? Eu vou retornar aí para o meu argumento inicial, né? A gente tem uma construção com alicerces rachados, né? Seja na questão da moralidade, que está em xeque, seja na questão do liberalismo, que está em xeque também, ainda mais numa época de pandemia que naturalmente o Estado intervém, né, para uma ajuda emergencial à sociedade, especialmente os mais vulneráveis, e isso cria oportunidade para excessos, né? A gente falou aqui de todos os excessos que a pandemia dá aso, né? Desde contratação sem licitação, até avanços, né, nos direitos e garantias fundamentais, na liberdade do cidadão, literalmente, né? A gente vê cidadãos sendo presos aí em estados pelo Brasil. Enfim, é um mistério o que vai ser do governo ou do desgoverno, porque a gente comentou aqui da situação do ministro Paulo Guedes, né? Mas tem também vários outros ministros
que devem estar se sentindo, né, numa grande encruzilhada moral. Porque o ministro Sérgio Moro, como ícone de combate à corrupção, ele dava um lastro ético para esse governo. As pessoas se sentiam mais seguras, sabendo que uma figura da monta do Sérgio Moro endossava politicamente, ainda que fazendo algumas concessões, já que política é a arte do possível, é diferente de um juízo num tribunal, né? São questões completamente distintas, dava o seu endosso político a esse governo. Isso agora cai por terra. Então, de certa forma, o governo ele tem que resgatar a sua moralidade. Vamos lembrar que esse tipo de crise, as crises morais, elas tendem a anteceder as crises econômicas. Quando o Brasil se tornou uma cleptocracia, né, isso antecedeu a derrocada econômica, o recorde de desemprego, de inflação, de juros e por aí vai. Então, me preocupa muito, obviamente, o futuro do Brasil e eu não arrisco dizer quais vão ser os próximos passos do governo. Augusto, por favor. Veja como, acho que essa frase nunca caiu tão bem. O Brasil não é para amadores. Nenhum roteirista mais criativo de séries em Los Angeles poderia prever o que aconteceu hoje, da forma como aconteceu hoje. Eu que há poucos dias fiz uma afirmação de ser contrário ao impeachment do presidente, principalmente por entender que o instrumento do impeachment não serve para a gente tirar aquele governante que a gente não concorda, que a gente faz oposição, hoje tenho bastante dificuldade em imaginar uma saída para este governo. Bastante dificuldade. O presidente Bolsonaro perdeu um dos seus realmente maiores alicerces, corre o risco de perder o outro, perdeu apoios importantíssimos dentro e fora do parlamento, está cada vez mais isolado. Isso eu falei por diversas vezes ao longo das últimas 2 semanas, o como me chamava a atenção e como me preocupava o isolamento do presidente Bolsonaro. Neste momento agora, esse isolamento chegou num nível de extrema preocupação. Já há, sim, movimentações agora muito mais robustas de um pedido de impeachment. Há claramente a possibilidade a ser investigada do presidente ter cometido crimes comuns no exercício do mandato. Então, me preocupa imensamente o futuro do nosso governo, o futuro do governo federal, principalmente porque todas as hipóteses que eu consigo imaginar, poucas delas eu consigo ver o presidente Bolsonaro chegando até 2022. Isso é muito preocupante. Vamos agora, então, às argumentações finais. Começamos com você, Caio. Bom, eu vou aproveitar, então, esses últimos momentos para destacar a hombridade, né, do ministro Moro. As atitudes dele, vamos lembrar, né, atitudes falam bem mais que palavras. Foram um verdadeiro tapa na cara de figuras como o senhor Rodrigo Maia, que o acusava de ser, abre aspas, um mero funcionário do Bolsonaro. Moro demonstrou muita integridade, desapego ao poder, porque ele abriu mão do poder por uma questão de princípio, né? Combinado não sai caro. Foi pactuado uma coisa com ele e com o povo brasileiro. O presidente agiu contra suas próprias palavras e isso deu legitimidade para o pedido de demissão do Moro. Muito interessante saber qual foi a condição pessoal imposta pelo ministro, ex-ministro, para aceitar o cargo de chefia da pasta da Justiça. Como ele estava disposto a combater o crime organizado, ele pediu que, na eventualidade de um acidente ou de uma morte, que a família dele não ficasse desassistida. Então é do caráter desse homem que a gente está falando. Uma pessoa disposta a dar a vida pelo Brasil. Dar vida pelo Brasil. Isso é muito importante. E, de novo, eu já havia trazido esse versículo que eu acho muito bonito, né, que é o Marcos 8,36, que diz: de que adianta ao homem ganhar o mundo se ele perder a sua alma? Então você vê que o ministro Moro ele age nesse princípio. E é isso que a gente esperaria aí também do presidente da República, que infelizmente anda costurando toda a sorte de acordos perniciosos com as figuras mais lamentáveis da política nacional. Caio Coppola, Augusto de Arruda Botelho. Você também, Augusto, agora com seus comentários finais. O presidente Jair Bolsonaro foi um deputado federal que em mais de 20 anos
através dos seus 7 mandatos, nunca apresentou um projeto relevante no parlamento. Ele elogiou por mais de uma vez torturadores. Tem pronunciamentos e falas em que ficam demonstradas claramente as intenções e os arroubos autoritários dele e de outras pessoas ligadas à sua família. O presidente se viu direta e indiretamente envolvido no exercício do seu mandato, no último ano e meio, em investigações sérias, investigações graves, investigações que ainda não terminaram. Tudo isso sempre foi sabido. Esse passado do presidente não se apagou a partir do momento em que ele assumiu o cargo. O discurso do ministro Sérgio Moro é sim elogiável, mas ele não apaga o passado e o presente do presidente da República. Assim como seus apoiadores que agora partem para abandonar o navio que está afundando, sempre souberam disso. Então, o recado que eu quero deixar aqui é esse. Não há nenhuma novidade no que a gente ficou sabendo hoje. O que havia era uma cegueira e uma surdez seletivas. Augusto de Arruda Botelho, Caio Coppola, chega ao fim então o nosso grande debate de hoje. Muito obrigada, até segunda. Até segunda. Segunda.